foi a pastora ter trazido a passagem de Jonas aqui. Tocou no meu coração porque eu me lembrei da primeira vez que eu preguei. E digamos que essa pregação de hoje fala o contrário de Jonas. Abraão foi o contrário de Jonas. Enquanto Jonas desobedeceu, Abraão, que aqui ele ainda era Abraão, Deus ainda não tinha mudado o nome dele. Abraão tinha obedecido a Deus. E me tocou bastante a pastora ter trazido essa passagem, porque eu me lembrei quando eu tinha pregado. E quantas vezes eu preguei, quantas vezes Deus me usou até aqui. E eu creio que foi Ele que eu diminuí na presença dele e Ele cresceu todas as vezes. E Ele que falou através de mim. Amém. E cada vez mais eu vou diminuindo e Ele vai crescendo. Amém. E amém? E vendo essa passagem, eu percebi que em Abraão, a gente percebe o exemplo que ele teve de uma vida de renúncias que ele entregou. Quando a gente vai estudar sobre a vida de Abraão na Bíblia, a gente já percebe que a vida dele já começa com ele velho, não foi ele moço. Aqui, a passagem de Abraão aqui não se trata de alguém moço, de alguém jovem, mas se trata já de uma pessoa velha, mas que também foi escolhida por Deus. Porque a gente entende que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Não importa a idade, não importa a experiência, não importa se sabe ou não, a capacidade ou não, Deus escolhe. Porque quando Ele quer fazer, Ele faz, e não há nada que possa impedir. Glória a Deus! Então, quando a gente vai estudar a vida de Abraão na Bíblia, a gente entende que ele já foi chamado, depois de muito tempo da sua vida, tendo adquirido muita experiência na vida, ele mesmo assim foi chamado. E aqui eu entendo que ele foi chamado nesse momento, foi porque nesse momento, a idade que ele tinha foi a idade que ele percebeu que ele precisava renunciar às coisas para viver o propósito de Deus. Então a gente vê, mesmo Abraão tendo 75 anos, como a Bíblia fala, a gente vê na vida dele, no contar da história dele na Bíblia, as renúncias que ele faz. E a gente tem o privilégio de aprender com a vida dele, escrita na Bíblia, as renúncias que a gente precisa fazer na vida. Que não são poucas. Porque se a gente for prestar atenção, o cristão não tem escolha. Porque ele foi escolhido. E eu já disse uma frase aqui que é: o escolhido, ele não tem escolha. Quando você é escolhido por Deus, não adianta fugir. A gente vê na história de Jonas, ele tentou fugir, mas ele não conseguiu. Porque quem é escolhido, quem é chamado, não pode fugir. Porque se Deus levantou, se Deus reconstruiu o vaso, se Ele transformou, é para um propósito. E se você não cumpre esse propósito, você está fugindo. E quanto mais você foge, mais sofrimento você vai passar. Porque não tem como fugir do propósito de Deus. Então, quando a gente vai estudar a passagem de Jonas, a gente entende que a renúncia é importante na nossa vida. É importante a gente renunciar muitas coisas, tanto no dia a dia, quanto na vida por completo. Houve coisas que você renunciou lá atrás, que hoje te trouxe até aqui. Porque se você tivesse não renunciado ou segurado as coisas com você, você não poderia estar fazendo o que você faz hoje. Quando a gente é criança, a gente se alimenta de leite materno, mas a gente renunciou isso porque se a gente continuasse até hoje se alimentando disso, a gente estaria fraco. Por isso que é necessário renunciar. É necessário deixar para trás aquilo que não faz sentido hoje. E a gente vê na Bíblia tantas coisas que renunciaram, que foi Deus que deu, e coisas que as pessoas renunciaram que não foi Deus que deu, mas elas sentiram que elas precisavam renunciar para viver o propósito de Deus para a vida delas. Então a gente aprende com várias pessoas na Bíblia a renúncia, a importância da renúncia. E aqui a gente vai aprender com Abraão cada renúncia que ele teve. A renúncia de mudar, a renúncia de deixar, a renúncia do sacrifício. Porque se a gente entende da história de Abraão, a gente vê que Deus manda ele sair da terra dele, da parentela, e para onde Deus ainda não lhe mostraria. Como a pastora disse, Jonas foi escolhido e foi chamado por Deus. Deus falou para onde ele ia. Deus falou o motivo. Deus falou o que ele precisava fazer e mesmo assim ele desobedeceu. Abraão não sabia de absolutamente nada, nem para onde iria,
nem para qual direção ele tomaria, mas mesmo assim ele foi. Porque ele entendeu a renúncia. Ele entendeu que Deus é capaz, independente de você saber ou não o seu propósito, independente de você saber ou não o seu chamado, ele vai mostrar. E por isso que Abraão foi considerado o pai da fé, porque mesmo sem enxergar, mesmo no escuro, ele tinha Deus para mostrar o caminho. Ele tinha Deus para falar: está aqui o caminho, está aqui o propósito. Ele foi, mesmo sabendo, sem saber para onde iria. Já imaginou você andar, só seguir um caminho que você não sabe seguir, mas confiando em alguém, porque você sabe que aquela pessoa tem o melhor para você? Então, é isso que a Bíblia nos mostra sobre Abraão, a fé que ele teve em Deus, de caminhar sem enxergar o caminho, de caminhar através de uma palavra, em cima de uma palavra, de uma promessa, e não do que ele estava vendo, do que ele estava enxergando. E a vida do cristão é essa: viver um propósito que possa não fazer sentido na terra, mas está guardando um tesouro no céu. Aleluia. Então, a gente, estudando cada vez mais a vida de Abraão, a gente entende essa renúncia que ele teve de deixar o seu lugar, deixar o que ele já tinha construído. Porque se a gente entende que ele já estava velho nesse momento, ele já tinha construído muita coisa no lugar onde ele habitava, mas ele deixou, porque ele confiava e sabia que ele tinha um propósito que ele precisava deixar. Então, a gente aprende com Abraão aqui, gente, mesmo que a gente tenha adquirido muitas coisas, mesmo que a gente tenha conquistado ou tendo experiências, muitas coisas em um lugar, com várias pessoas, é importante deixar. Porque se a gente não deixa, a gente não vive algo novo. E todos os dias Deus tem algo novo para mim e para a sua vida. E se a gente não aprende a deixar o ontem, o passado para trás, cada vez mais a gente para onde a gente está. Sendo que Deus manda caminhar, marchar para frente. Para que a gente possa porque a palavra fala que o Evangelho precisa ser pregado a toda criatura e todas as pessoas precisam conhecer o Evangelho. E se você não está andando nessa palavra, nesse propósito, nessa missão, tem algo de errado. Então, a gente vê a importância da renúncia aqui, de deixar lugares, de deixar ambientes, influências, pessoas, a gente vê a importância. E falar de pessoas também vai falar da segunda renúncia que Abraão fez. Quando ele saiu da terra que Deus tinha mandado sair da terra, ele foi para onde ele não sabia, mas Deus falou para ele para onde ele iria. E quando ele chegou lá, ele edificou um altar. Então a gente percebe, não basta só renunciar, não basta só sair. Você precisa sair da sua zona de conforto, mas quando você chegar em qualquer lugar, você precisa agir ali também. Porque se você sai daqui para ir para qualquer outro lugar e não fazer nada ali também, não vai adiantar de nada. Então quando Abraão entendeu que ele precisava sair, não era para ficar da mesma forma que ele estava naquele local, mas era para sair e transformar o local que ele iria chegar. Porque a Bíblia fala que os cananeus já habitavam naquela terra, já estavam ali. Mas quando Abraão chega, ele fica um altar, ele toma uma atitude, ele toma uma ação e ele transforma mais uma vez, traz algo novo para aquele local. Então, se Deus está te mandando sair de um local, renunciar a algo, não é para você sair e fazer a mesma coisa que você fazia ali. Era para você sair e também tomar uma atitude diferente, renunciar a atitude que você tomava, então tomar atitudes diferentes para mudar aquele ambiente. Porque a Bíblia vai falar: a luz não se mistura com as trevas. Mas isso não quer dizer que você não deve estar onde a treva está, porque onde a luz chega, ela transforma. Então, quando há trevas, você precisa ser a luz para iluminar aquele local. Então, quando você sai do local, pode até ter luz naquele local, mas quando você sai para um local que é escuro, você precisa ser luz. E quando você sai do local, já sem luz, já sem palavra, já sem a presença de Deus, você não consegue transformar aquele local. Por isso que muitas vezes pessoas saem do local e chegam onde Deus quer, mas não conseguem transformar, porque elas não entenderam que elas precisavam não só ir para aquele local de qualquer jeito, mas elas precisavam iluminar aquele local, trazer a presença que elas já sentiam naquele local.
a presença aqui. Leve a presença com você. Quando você chega na igreja e recebe a palavra de Deus e se enche, se transforma com a palavra de Deus aqui, volte para casa não só com a palavra em você, mas volte para iluminar aquele local. Porque aquele local precisa ser iluminado. Porque a palavra fala, aquele que não cuida dos seus, como é que vai cuidar das pessoas lá fora? Então é preciso a gente chegar aqui. Se Deus nos escolhe, nos dá força todos os dias para a gente estar na igreja e receber palavra, louvor, que fala do grande amor dele e aquilo que ele fez por nós, a gente saia daqui cheios para transbordar outras pessoas. Amém. Pelo contrário, a gente sai daqui transbordado para encher outras pessoas. Não guarde o amor de Cristo só para você, pregue ele lá fora, porque se você conhece, você precisa ser luz para levar para as pessoas lá fora. Porque o mundo já está cheio de treva, não basta você sair daqui escuro, você precisa sair daqui claro para iluminar a treva que está lá fora. Por isso que é necessário a gente entender que quando a gente sai, a gente precisa sair com a presença. Abraão aqui saiu com a presença. Jonas também saiu do local que ele estava, mas ele não saiu com a presença. Ele desobedeceu e saiu vazio. Porque se ele fosse para onde Deus tinha mandado, ele estaria levando muito mais rápido a presença de Deus para aquele local. Mas ele postergou a luz que viria para aquele local. Deus não deixou aquele local que Deus pediu para Jonas levar sem luz. Aquele local, no final das coisas, teve luz, mas demorou mais. Então, tem lugares que precisam da luz que você carrega dentro de si. Mas se você continuar carregando coisas que é para você renunciar, cada vez mais vai demorar para aquele local ser iluminado por Jesus. Então, é necessário a gente deixar, mas deixar com a presença. E depois que eu falei aqui da primeira renúncia que Abraão teve, que foi deixar o seu local, mas com a presença, a gente vê que quando ele chega no local, que ele já edifica o altar, que ali já acontecem muitas coisas, a gente vê, primeiro que aqui a gente vê que Ló, o sobrinho dele, foi com ele. Mas se a gente for prosseguir e entender, quando Abraão chegou naquele local, que estava tendo contenda entre o sobrinho e ele entendeu que o sobrinho ele também deveria deixar. Ele também deveria renunciar, mesmo sendo sobrinho. Porque a palavra diz que estava havendo desacordo, estava havendo conflito entre eles. Mas se Deus estava falando com Abraão e Ló estava tentando outro caminho, é necessário, ele entendeu que foi necessário deixar. Mesmo sendo família, mesmo sendo pessoa que ele amava, foi necessário ele deixar um pouco. Não porque já não dava mais jeito, porque se a gente for estudar mais, a gente vê que Ló, depois ele foi buscar Ló. Mas foi necessário ele se afastar, porque se ele continuasse, Ló queria levar ele. Mas a gente vê que quando Abraão deixa a sua parentela aqui, mesmo também ter deixado lá atrás, ele deixou a parentela lá atrás, levou uma parentela e a sua mulher. Quando chega no local, ele também tem que deixar a única parentela que ele levou. E ali, depois ele deixa e depois ele volta para buscar a sua parentela. Mas porque ele deixou o momento necessário para que ele também não se perdesse da presença. Ele deixou Ló, porque ele via que se ele continuasse com Ló, ele ia se perder, ia perder a presença, ia perder aquilo que ele tinha guardado dentro de si, que era a presença, que era a palavra de Deus. E aí quando ele sai da presença aqui, acontece um monte de coisa com Ló. Ele volta para buscar e ali Ló vem de novo. Então tem coisas que você vai precisar deixar só por um momento, para que você não perca a presença. Tem coisas que você vai ter que deixar de lado, tem coisas que você vai ter que renunciar só por um momento para você não se perder. Mas aquilo depois vai voltar e você vai conquistar aquilo para Jesus. Porque a gente vê aqui Ló se afastando de Abraão, mas depois Abraão vai resgatar Ló, porque ele estava preso por pecado e por erro dele mesmo. Mas a gente vê Abraão buscando. Então, diferente da renúncia, da primeira renúncia de Abraão, que ele teve que deixar para trás, totalmente para trás, Ló, ele teve que deixar para trás, mas ele foi buscar de novo, porque tem renúncias que são temporárias, só para você não
perder a presença. Assim, a gente pode comparar com o deserto. Deus leva você para o deserto. Deus faz com que você renuncie às pessoas. O local que você está leva você para o deserto, para você não perder a essência e não perder a presença, e depois te traz de volta. Porque o deserto foi um preparo para você ser cheio novamente, para que aquelas pessoas possam ser transformadas. Então, são renúncias temporárias. Ele renunciou, tomou para si a solitude de estar sozinho com Deus, para se encher novamente e trazer para aquelas pessoas mais de Deus. Porque é necessário, às vezes, renunciar a tudo, estar sozinho, para que a gente possa ser preenchido. Porque tem coisas que é só entre você e Deus, e mais ninguém. Tem coisas que só você pode escutar de Deus, que Deus só quer falar com você. Mas se você está ao redor de pessoas que estão falando, você acaba sendo influenciada por aquelas pessoas. E você começa a escutar a voz daquelas pessoas e não de Deus. Se Deus fala no seu coração, se Deus te leva para o deserto para você sentir mais a presença dele e ouvir só a ele. Tem desertos que Deus leva, que é só para você parar de focar nas distrações e focar somente na voz dele, que vai ser a única coisa que vai te preencher e te renovar e te fazer seguir nessa boca. Por isso é necessário desertos, e por isso que é também necessário a gente renunciar e passar por desertos, porque em Tiago a gente vê que é motivo de grande alegria a gente passar por tribulações, por deserto, porque é ali que Deus está agindo na nossa vida. Então é necessário nós renunciarmos qualquer coisa que possa parecer boa aos nossos olhos e passar por deserto. Às vezes a gente acha difícil passar por deserto, mas é necessário para que a gente possa ver o agir de Deus mais claro. Porque quando você está em um ambiente silencioso, onde você pode escutar tudo, onde você pode sentir tudo, é ali que você tem experiências novas com Deus. Como Jesus, ele foi batizado e logo após ele foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Mas ele entendeu que ali foi necessário. E ali no deserto ele não parou. Ele não aceitou o deserto como o povo de Israel, que passou muito tempo no deserto porque se conformou com o deserto. Deserto não é lugar de parar. Deserto é lugar de ouvir a voz de Deus e prosseguir. Então, quando a gente compara Jesus no deserto e o povo no deserto, a gente vê que o povo parou no deserto, mas Jesus não parou. Jesus ouviu e ali ele foi preenchido e assim conseguiu vencer a tentação. Então, a gente entende que já duas renúncias que Abraão fez: mudar e deixar, mudar de local e deixar pessoas, que foi necessário. E mais pra frente, entendendo mais da história de Abraão, a gente vai ver Abraão com a renúncia do sacrifício. A gente vê que Deus prometeu, com ele já velho, um filho. Deus deu esse filho para ele. E logo após ele já ter a promessa, o filho que era uma promessa para ele teve que sacrificar. Foi uma renúncia. Mas a gente vê que foi a renúncia que ele entendeu que teria que passar. Porque no caminho para sacrificar o seu filho, ele entendeu. A mesma fé que ele tinha no começo, na primeira renúncia de sair da sua casa sem enxergar nada, sem enxergar caminho, ele teve essa mesma fé no sacrifício do seu filho. Porque quando ele estava lá, ele disse que Deus proverá o sacrifício. Então ele teve a fé. Então é necessário que você tenha a mesma fé no início da sua caminhada. Porque quando a gente começa, quando a gente é escolhido, a gente é chamado por Cristo, logo no começo a gente tem aquela paixão e aquela vontade de fazer, que a gente não perca a essência. E se hoje a gente se encontra fraco ou desanimado, é porque a gente tem perdido essas forças que no começo é grande. Então a gente busca de novo, a gente ora a Deus: Deus, renova a essência que eu tinha, traz de volta o primeiro amor, para que eu não perca a fé que eu tinha no começo. E lembrando que a Bíblia também fala: as provações trazem perseverança. Então a gente se alegra com as provações, porque as provações é o que te faz manter firme na promessa e na palavra de Deus, se sustentando através de uma promessa da palavra que Deus dá. Então, quando a gente vê Abraão tendo fé e a
agindo, renunciando o seu próprio filho. Porque se Deus deu, ele poderia falar, mas o Senhor me deu, como é que agora você quer tomar? Mas Deus só queria provar a sua fé. Então, imagina se ele não tivesse obedecido a Deus, ele não tornaria um legado tão grande que foi ser o pai da fé. Então, a gente entende que se ele passou por grandes renúncias, se ele teve fé para passar por grandes renúncias, lá no final ele teve uma recompensa com isso. Por mais que não merecesse, porque a gente não merece recompensa, mas teve recompensa. E a gente vai comparar com a história de Jonas, quando Jonas tinha que renunciar o local que ele estava para ir servir a Deus, levar a palavra para pessoas em outro local, e ele desobedeceu a voz de Deus. A gente vê a recompensa que ele teve, passar aquele tempo, 3 dias dentro de um peixe. E a gente no livro de Jonas a gente vê a oração que ele fez. E se a gente entende profundamente a oração que ele teve, a gente vê, consegue analisar e imaginar a dor que ele sentiu naqueles 3 dias por não ter obedecido. Mas comparando com a dor de Abraão sofreu, mas não porque ele tinha desobedecido, mas era a aprovação que Deus estava dando a ele para um legado ser grande. E quando Jonas desobedece, ele sofre pelo próprio erro. E bem assim é com a gente. Quando a gente desobedece, a gente sofre o próprio erro da nossa própria desobediência. Mas que hoje, e que a partir de hoje, a gente possa escolher sofrer não por um pecado, não por uma desobediência, mas sofrer por uma promessa, sofrer por uma palavra, por um propósito, um chamado, uma missão que Deus tem dado para a gente. Que a gente escolha, que a gente tenha essa escolha de não, eu não quero sofrer por causa dos meus erros, eu quero sofrer por Jesus. Porque a Bíblia fala que quando a gente participa do sofrimento de Cristo, a gente também vai participar da sua glória. Então, que a gente escolha participar do sofrimento de Cristo. Cristo sofreu por nós, a gente sofre por Cristo, para que um dia Ele possa voltar e a gente participe da sua glória, que é a vida eterna, e estar com Ele. Então, todo sofrimento hoje, que seja um combustível para você guardar o seu tesouro no céu. E levando essa parte de renúncia, hoje a gente vê muitas pessoas lá fora não querendo renunciar, que tem promessa, que tem palavra de Deus sobre a vida, que tem propósito, que Deus já falou com aquela pessoa e ela não quer deixar a vida que ela tem para seguir a Cristo e viver essa promessa que ela tem. Muitas pessoas lá fora sabem que Deus já chamou ela, sabem que Deus tem um propósito para a vida dela e elas não querem deixar isso acontecer porque elas não querem renunciar àquilo que parece bom aos olhos dela. Porque a gente vê muitas pessoas lá fora curtindo coisas momentâneas, curtindo prazeres momentâneos que um dia vão acabar. Mas elas não querem renunciar, elas sofrem por essas coisas, mas não querem sofrer por um propósito maior. Mas se a gente entende e a gente está aqui, se a gente vem para a igreja para escutar a palavra de Deus, é porque a gente tem uma promessa sobre a nossa vida, a gente tem um chamado, um propósito sobre a nossa vida. Mas se a gente não vem só para cá para continuar na zona de conforto, mas que a gente venha todos os dias para cá para sair da nossa zona de conforto. Porque se a gente for olhar Felipe, o evangelista, lá no Novo Testamento, ele saiu da zona de conforto dele, mas ele entendeu que o sofrimento que ele iria passar era muito pequeno diante do que iria acontecer, que era muitas pessoas serem libertas e terem a salvação. Felipe, ele saiu sem mesmo entender o que iria acontecer. Ele saiu para pregar para as pessoas que não conheciam a Deus ou que até conheciam, mas não serviam. Ele saiu sem saber o que poderia sair daquele local. Mas ele saiu da zona de conforto. E uma coisa zona de conforto não é para cristão. Porque uma frase que eu já ouvi, se está tudo certo na sua vida, se você é cristão e está tudo certo na sua vida, pode desconfiar. Porque um soldado não se torna um soldado forte, um guerreiro forte em casa, em paz. Não, ele se torna na guerra.
Glória a Deus. Se você tem guerras para lutar, você não vai conseguir lutar essas guerras se não for treinando, se não for se tornando cada vez mais forte através dessas guerras. Um soldado não se torna um guerreiro sem guerras para lutar. Então, se está tudo bem, se está tudo calmo, desconfie, ore para Deus. Deus, está tudo muito calmo. Então, é necessário que eu passe por mais provas para me tornar mais forte. Porque se está tudo muito calmo, pode vir algo muito grande sobre a minha vida. Então, a gente pede a Deus, que se é através da provação que eu cresço e que na verdade o Senhor cresce em mim e eu diminuo cada vez mais, mas que eu diminuindo, a tua palavra e o teu evangelho está crescendo no mundo e cada vez mais pessoas estão conhecendo aqui, que as provações possam vir em uma atrás da outra, para que o evangelho não pare de crescer através da minha vida. Aleluia. Se for necessário eu diminuir e me humilhar por completo, que isso possa acontecer na minha e na sua vida, para que o evangelho cresça cada vez mais. Amém. Porque se a gente for olhar, todas as pessoas que passaram na Bíblia, elas tiveram que renunciar a algo. Elas teve que deixar algo para trás. Porque se elas não deixassem o evangelho e o legado que elas deixariam não ia acontecer. E hoje a gente não estaria lendo o que elas viveram. Todos os heróis da fé, todos os participantes de Cristo que a gente vê na Bíblia tiveram que renunciar e tiveram que deixar algo para trás. E a gente vê exemplos disso. A gente vê o exemplo que eu falei de ter que renunciar algo que Deus te deu. Ana teve uma promessa cumprida, que foi de ter um filho, mas ela teve que renunciar ao próprio filho, porque ela já teve a promessa cumprida. E na oração ela fala que se Deus cumprisse, desse o filho a ela entregaria a ele. Então, Deus cumpriu, mas ela também teria que cumprir o que ela prometeu. Deus promete e Ele cumpre. Então, se a gente precisa ser semelhante cada vez mais, imitadores de Cristo, se Ele promete e cumpre, que a gente também prometa e cumpra o que a gente promete. Porque a gente vê esse exemplo de Ana, ela recebeu o filho, ela poderia esquecer a promessa que ela tinha feito para Deus, que quando ela recebesse, ela iria entregar o próprio filho a Deus. Ela poderia esquecer disso, não, Deus já me entregou o filho, mas não, ela cumpriu a promessa dela de entregar o próprio filho, porque a alegria de ter um filho já era suficiente, não importava se ele estava longe, mas a promessa já estava cumprida. O filho poderia estar longe, poderia estar na casa do sacerdote, mas a promessa já estava cumprida na vida dela, e isso que a alegrava. Porque Deus prometeu algo que ela chorava amargamente para ter. Deus cumpriu na vida dela, Deus entregou. E isso já era motivo de grande alegria para ela. Mesmo o filho estando longe dela, mesmo o filho estando com o sacerdote. Mas a promessa de ter um filho, de ter algo para dizer, Deus cumpriu na minha vida isso. E ter testemunho para contar já era grande na vida dela. E por isso que ela renunciou ao filho. Glória a Deus. A gente vê Zaqueu também renunciando à própria riqueza, porque ele entendeu que não era nada comparado a Jesus. Eu já preguei sobre Zaqueu aqui e a gente vê que ele foi um homem de grande fé, porque Jesus não conhecia ele só subiu uma árvore para ver Jesus. E Jesus agora encontra com ele, chama pelo nome, e quando Jesus chama ele pelo nome, ele entende que Jesus era mais importante. Porque você nunca vê ninguém que não te conheça te chamar pelo nome. A não ser que essa pessoa já tenha ouvido o seu nome. Mas Jesus ter encontrado ele, ter chamado, ter mandado ele descer da árvore e dizer que ia estar na casa dele, já foi motivo de grande alegria. E se tinha multidão ao redor de Jesus, ele entendia que Jesus era importante. Quando Jesus vem para a casa dele, ele entende que ele não é nada, e a riqueza dele não é nada comparada à presença de Jesus na vida dele. Glória a Deus, aleluia. Então a gente vê também Zaqueu renunciando o que ele tinha de melhor, de maior poderia ser aos olhos dele. Mas quando ele encontra Jesus, ele renuncia. A gente também vê Pedro renunciando às redes de pescador, mas agora não para continuar sendo pescador de peixes, mas pescador de homens. Glória a Deus. A gente vê Pedro renunciando. Imagina quando Jesus encontra Pedro. Pedro ali
foi ter multiplicado peixes. Foi ter dado, como Pedro, como pescador, ali poderia ser o ápice da vida dele, de questão financeira, porque ele tinha conquistado muitos peixes ali. Mas naquele mesmo momento, Jesus trouxe um milagre para a vida dele, trouxe algo surpreendente, extraordinário para a vida dele, e ali Jesus mandou ele renunciar. Por quê? Porque ali Jesus queria mostrar o poder que ele tinha de trazer coisas grandes, mas ele também quis mostrar para Pedro que aquilo não era o importante, e o importante era seguir a ele. Então Jesus pede para Pedro seguir, deixar as redes para ser pescador de homens. E ali Pedro renuncia, porque ele entendeu, independente do extraordinário que Deus tinha feito na vida dele, que Jesus tinha feito, Jesus era mais importante. Porque mais que a promessa, mais que a obra que Jesus faz na nossa vida, mais importante disso é Ele em nossa vida, é a presença dele. E Pedro entendeu isso. Mais que o extraordinário que Jesus tinha feito era Jesus. Jesus era mais importante, a presença era mais importante. E por isso Pedro escolheu renunciar à vida que ele tinha para seguir a Cristo, para seguir a Jesus. Por mais que lá na frente a gente vê Pedro negando a Jesus, depois Jesus volta, já ressuscitado. Jesus volta no mesmo local. Pedro tinha voltado para onde ele tinha saído. Aí Jesus restaura ele, renova como um vaso, e ele volta de novo a ser pescador de homens. E ali ele termina a sua vida sofrendo por Cristo. A renúncia que ele entregou, a renúncia, aquilo que ele deixou, fez com que ele vivesse para Cristo e vivesse o chamado e o propósito de Cristo. Por mais que ele tivesse negado, ele voltou de novo aos braços de Deus e ele terminou a sua vida com a salvação completa, porque ele não deixou, ele não voltou novamente para aquilo que ele já tinha voltado. Ele continuou, e mesmo sem ter Jesus mais, porque Jesus ressuscitou e já não estava mais com ele prosseguiu, porque ele entendeu o poder que Jesus tinha, a importância da presença de Jesus, e ele continuou. E no final da vida dele, ele morreu por Cristo. Então, que a gente possa entender que renunciar às coisas não vai ser ter coisas melhores, mas sim sofrer para que a gente possa ter uma eternidade. Renunciar às coisas aqui na terra não é você renunciar a algo para ter algo melhor na terra, é você renunciar a algo na terra para ter algo grandioso no céu. Então, que a gente entenda a importância da renúncia sobre a nossa vida. E quando a gente entende isso, a gente percebe que nada mais importa quando a gente tem a presença. Quando a gente busca mais a presença de Deus e quando a gente entende as renúncias que a gente pode fazer, que a gente tem que fazer, a gente entende que as renúncias são poucas comparado a o que a gente pode sofrer. Se a gente sabe que renunciar às coisas é difícil, mas mais difícil é perder a presença por causa da renúncia que a gente não quer fazer. Então, que hoje a gente aprenda com o pai da fé, que a renúncia, uma vida de renúncia é importante na vida do cristão. Porque se você não tem renunciado todos os dias o pecado, as paixões do mundo, as suas próprias vontades, a sua própria carne, para viver pelo Espírito e viver o fruto do Espírito, cada vez mais você vai estar se distanciando de Deus. E não é isso que a gente quer. Se a gente busca a Deus, se a gente entende quem Jesus é e que Ele vai voltar, a gente entende que a gente precisa deixar as coisas para viver mais dele em nossa vida. Então, que hoje a gente possa entender o poder da renúncia, não só como uma frase, o poder da renúncia, mas o que isso vai trazer para a nossa vida. Não importa a sua idade. Abraão já era velho, Jonas já era muito novo, mas houve diferença nas ações, nas atitudes, e não pela idade, mas pela fé. Não pela idade, mas por servir a Jesus e por querer obedecer a Deus. Então não importa a idade, não importa a circunstância, não importa o momento ou o lugar. O que importa é a sua fé, a sua confiança em Deus de entregar aquilo que você gosta, porque a renúncia muitas vezes não vai ser de algo que você não gosta, vai ser algo
Muitas vezes vai ser de algo que você gosta. Seja pessoa, seja lugar que você gosta de estar, você precisa renunciar. Então que a gente peça forças a Deus para renunciar a esse local, esses lugares, essas coisas. Porque é necessário. Uma vida sem renúncias vai ser uma vida que não vai ser vivida por completo de Jesus. Porque até Jesus renunciou. Quem somos nós para renunciar? Para não renunciar? Jesus, em grandes momentos, renunciou a estar ao redor de pessoas. Esteve sozinho orando. Jesus renunciou ao alimento para jejuar a Deus. Jesus renunciou para a sua própria vida, por morrer por mim, por você. Quem somos nós para não renunciar às coisas tão pequenas desse mundo? Por mais difícil que seja, nada é impossível para Deus. E se você entende que se a gente entende que a gente tem a presença de Deus com nós, e se nada para Deus é impossível, a gente pode renunciar. Só basta pedir a ajuda de Deus e querer. E não só querer, como tomar atitude. Como eu já preguei aqui, o desejo não vai ser o suficiente. Você precisa ter o desejo, mas o desejo não vai fazer você se mover. Pode até ser uma motivação, mas você precisa tomar uma atitude e querer, ter fé e confiança em Deus para renunciar às coisas. Seja pequeno ou grande, é necessário renunciar. Seja relevante ou não para a sua vida hoje, se Deus manda, é necessário renunciar. Porque se a gente continua na nossa zona de conforto e guardando aquilo que Deus está mandando liberar, a gente não consegue trazer o novo de Deus. Eu não sei aonde na Bíblia fala, mas nem direito, mas é sobre odre de vinho. O odre velho não consegue guardar um novo, tem que ter algo novo. Então é necessário deixar aquilo que é velho para trás e viver o novo. Então deixar o velho é renunciar. Aquilo que por muito tempo esteve com você vai ser necessário renunciar. Porque a gente passa por níveis na trajetória como cristão, como viver com Cristo, como viver para Jesus. A gente passa por níveis. E cada vez mais a gente é provado por passar por grandes coisas. Então é necessário deixar. Coisas que você tinha antes, você já não tem mais. Pessoas que você tinha antes no seu lado, você já não tem mais. Porque foi necessário deixar para trás. Porque se você não deixava, você poderia perder Deus em sua vida. Se você às vezes não escolhe não perder pessoas, você pode perder Deus. Então é necessário que a gente perca pessoas, por mais que importantes ou relevantes elas possam ser nas nossas vidas. E eu estava vendo isso esse ano, que a gente está no final do ano, então é necessário a gente analisar a nossa vida como um todo, como passou esse ano, para a gente entender que ano que vem a gente precisa renunciar coisas. É claro que a gente faz planos, mas a gente não conhece o dia de amanhã. A gente faz planos, mas se vai acontecer, está na mão de Deus. Mas é necessário que a gente entenda que a gente precisa viver coisas novas. Então é necessário renunciar. Então, eu vendo a minha vida esse ano, eu estava me lembrando na metade do ano, quando eu estava orando, eu estava dizendo, Deus, eu já não quero ir mais para a escola. Porque a escola era um local que me afastava da presença por causa das influências que tinham lá. E eu estava orando para Deus, para não ir mais para a escola. Mas, porque era um local que me afastava. Que realmente, quando eu chegava lá, antes de para a escola, eu falava, não, hoje eu vou ficar quietinha no meu canto. Já alguém já me despertava, já me saía. Então, eu pedi para Deus para não querer mais para a escola. Mas eu queria que eu passasse o ano mais sem ir para a escola. Mas aí, eu continuei, né? Não tem como. Aí quando chegou agora no final do ano, já perto de acabar, eu estava com medo de eu não passar dentro de uma matéria. Aí eu orei, Deus, que eu passe nessa matéria, porque eu não quero passar mais um ano na escola. Porque a escola, eu já pedi para sair da escola na metade do ano, e agora eu quero passar mais um ano, eu não quero mais. E aí eu orando e sentindo no meu coração que algo você vai passar. Porque se algo que te afasta de mim, você vai deixar. E não que a escola não seja importante, mas que é necessário a gente mudar o nosso ambiente. Um ciclo já se foi. A escola na minha vida já passou. Foi um ciclo que foi necessário passar.
desse começo de mês de dezembro, que eu tava com medo de não passar. Aí, quando eu peguei o boletim, eu passei. Glória a Deus. Eu passei e eu tava orando. Aí quando foi essa semana, ia ter a última semana de aula, ia ter os últimos dias de aula, eu disse, eu vou pra tirar o povo, né? Aí quando foi na terça-feira, o Davi tava pregando aqui e eu tava orando a Deus. Eu falei, Deus, na escola eu tava pedindo tanto pra não ir e agora eu quero ir. E o Senhor já me falou que eu já passei. Aí eu tava orando e falando, pai, se for necessário eu renunciar as coisas pra esse próximo ano, que eu renuncie. E eu tava falando que eu ia pra escola pra dar tchau pro povo. E quando eu orei assim, que era necessário, pai, se for necessário que eu renuncie as coisas para que no próximo ano eu possa viver algo novo novamente na tua presença, que o Senhor possa me ajudar a renunciar. E naquele momento, quando o pastor estava pregando aqui, eu estava orando e Deus falou, então não vai mais para a escola. E aí eu não fui. Foi esses 2 dias, ontem e hoje, que eu não fui, porque eu ia, mas Deus falou, não vai. Porque se você já estava querendo se afastar, isso te afastava, e você já passou, não tem pra quê ir mais. Tá bom, você já passou um ano, então já foi um ciclo que se encerrou e você precisa renunciar. Aí então eu não fui e hoje eu agradeço a Deus por não ter ido, porque eu sei que se eu fosse, seria mais uma distração. E eu entendo e eu agradeço a Deus por ter sido um ano e anos na escola, que foi um ciclo na minha vida, mas que agora já passou e eu creio que vem algo novo. Não importa se eu tenho medo ou não, é algo novo que vem. Não importa se eu não enxergo o caminho, mas que eu tenho fé para viver. Então foi necessário eu renunciar esses 2 dias que eu queria ter ido para a escola. Foi necessário porque senão iria me distrair novamente. Iria me dispersar daquilo que Deus queria que eu ouvisse. Então foi necessário eu me distanciar e das coisas que acabou a escola. Amém. Aí eu soube que eu ia pregar hoje. E aí, juntando isso da renúncia, eu decidi trazer essa palavra porque Abraão nos ensina realmente o poder da renúncia sobre a nossa vida. E se o ano que vem está chegando, que a gente possa nos examinar. Se a ceia está chegando, como o pastor fala, a gente possa nos examinar para entender aquilo que falta renunciar na nossa vida e a gente prosseguir com o fardo leve que Jesus tem para nos entregar e começar um ano bem, para que a gente possa viver algo novo. Porque Deus está chamando, basta a gente tomar uma atitude. Deus não quer que você continue na sua zona de conforto. Deus quer te usar, independente do ambiente. Glória a Deus. Deus quer que você seja luz nas trevas, mas é necessário renunciar. E que a gente entenda o poder da renúncia sobre a nossa vida e quantas coisas a gente pode, quantas experiências a gente pode ganhar com Cristo quando a gente renuncia. A gente foca nisso, na experiência, no viver com Cristo, na alegria que a gente vai ter com Cristo, renunciando às coisas. E não na dificuldade de renunciar. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, eu creio nisso, como a pastora falou, eu vou estar viajando. Aí isso também foi uma grande renúncia para mim, foi uma questão difícil. Mas eu creio que independente do local, Deus pode me usar, como Ele já tem usado. Então, foi quando a senhora pregou, falou sobre Jonas. Eu lembrei da minha primeira pregação aqui, sobre Jonas. E quando eu falei da minha última pregação esse ano aqui, porque eu estou viajando, aí eu voltei em janeiro. Mas que a minha última pregação foi sobre obediência. A minha primeira foi sobre a desobediência de Jonas e a minha última foi sobre obediência. Então a gente pega o exemplo da minha primeira, Jonas que desobedeceu, que viveu um sofrimento por o erro que ele cometeu. E a gente compara com a promessa e a experiência que Abraão teve ao obedecer. Que a gente pega essas duas coisas e aprenda com isso. E cada vez mais a gente possa estar aprendendo. Amém? Eu falei que ia ser curta, mas eu agradeço a oportunidade e que Deus possa cada vez mais crescer na minha vida e eu posso diminuir. Se eu falei algo que foi difícil de entender, o que foi que eu errei, que os irmãos possam me perdoar e que eu possa estar crescendo cada vez mais através de vocês. Se algo que eu errei, que os irmãos possam me corrigir, para que eu possa crescer também, porque eu sou pequena, sou jovem. Aí eu agradeço a minha rica oportunidade e que todos possam sair cheios, transbordando para encher a casa de vocês. Amém? Amém.